Boa tarde, gente. Vamos se aconchegando aí. Muito bem-vindos a mais um dos nossos encontros digitais. Estou vendo a galera entrando. Quem puder dar um alô no chat dizendo que está me escutando bem, para eu saber se está tudo ok para a gente seguir, por favor. Obrigado, Alexandre, Alan. Obrigado, Mário. Espero ter todo mundo bem. Tá, vou dar só mais uns 2 minutinhos aí para o pessoal ir entrando e aí a gente começa o nosso papo com o pessoal da GEL, que vai ser bem interessante. Um assunto que a gente tratou pouco aqui nas lives, tá? A gente falou muito pouco de... A gente até falou um pouquinho de investir no exterior, mas a gente falou muito pouco sobre a importância de diversificar lá fora. Isso acho que vai ser uma das pautas principais que a gente vai conversar hoje, tá? Então, vou deixar ali mais 2 minutinhos. Eu vejo que a gente está aqui beirando 50 pessoas. Pessoal que estava esperando dar 3 em ponto entrar. E a gente começa. Beleza, gente? Não sei se vocês assistiram ontem, lá do Benchimol. Vocês gostaram da live ontem? Joga no chat aqui para eu saber se vocês assistiram e curtiram. Mas foi diferente também, né? A de hoje também é diferente. Vamos lá, galera? Gente, mais uma vez, boa tarde, tá? Queria agradecer em nome da InvestSmart a todo mundo que tem acompanhado as nossas lives. A gente já está aí, já passamos de 30 lives feitas, né, desde que começou esse confinamento. E eu vejo sempre nomes parecidos aqui, então queria agradecer muito todo mundo que está assistindo todas. Queria dar boas-vindas a quem está assistindo pela primeira ou segunda vez agora aí. Quem não me conhece, meu nome é Bruno Hora, tá? Eu sou um dos fundadores da InvestSmart e a gente adotou essa e uma série de outras novas medidas para a gente se adaptar a essa nova realidade, todo mundo em casa. Vocês vão ver que o pessoal que a gente vai conversar hoje também está em casa e a nossa forma de nos aproximar de vocês e mais do que isso, de trazer para perto de vocês as assets e as gestoras que a gente tem mais proximidade, que a gente aloca e que a gente conversa. A gente queria que vocês conhecessem eles mais de perto e nada melhor do que a gente poder todo dia trazer alguém para falar sobre mercado, para falar sobre algum tema específico relacionado à pandemia, para trazer essa proximidade. Tá? Lembrando que o que a gente vai falar hoje, tá? A gente vai falar no final sobre as alocações, etc., mas é importante que vocês entendam que as assets que a gente traz para conversar são assets de fundos que estão na plataforma da XP. Então, se você gostou da live ou se você achou interessante o que o pessoal comentou e você gostaria que parte do seu patrimônio tivesse alocado em algo que tenha um pouco da cabeça que aquela casa pensa, procura o seu assessor e conversa com ele. Olha só, assisti a live da GEL, e gostei muito lá do que eles conversaram, gostei de como eles alocam. Eu queria investir ali, estar um pouco exposto àquele tipo de investimento. Isso é ótimo também, tá? E você que não tem assessor, primeiro que aqui no chat eu já vejo uns 20 aqui, tá? Então você pode até falar aqui no chat, com certeza alguém vai falar com você. Mas se não tiver, nas nossas redes sociais, a partir de maio, a gente vai estar 24 horas online com assessoria. O que a gente fez? A gente tem uma equipe muito grande, nós somos mais de 200 no total. Então, cada um vai ficar 1 horinha online no Instagram para bater papo sobre investimentos, para tirar dúvidas, para dar uma assessoria de investimentos, para traduzir um pouco o que a gente conversa, traduzir um pouco do economês, do que está acontecendo. Hoje é um dia de notícias relevantes aí. Quem está online ligado viu que a gente teve aí uma turbulência de manhã alta nas bolsas do Brasil, na Bolsa do Brasil, por causa da demissão do Moro. Então tem muita coisa para acontecer. Final do dia o presidente vai falar. Então tudo isso e tudo mais que tiver de dúvida sobre produtos de investimento, sobre como investir, a partir de maio, nas redes sociais da InvestSmart vai ter um assessor no horário comercial para trocar ideia ali no direct. A gente sabe que hoje em dia as pessoas já largaram de ligar um para o outro, agora estão começando a largar o WhatsApp, eu acho. Estou chutando um movimento desse. E todo mundo dentro do Instagram, então você vai conseguir conversar sobre investimentos no Instagram, pode fazer uma videochamada, se achar melhor. Mas vamos lá. Gente, primeiro, depois de agradecer vocês, tem que agradecer os nossos convidados.
Gustavo, pessoal da GEL, vi que o Abraham tá aqui também. Muito obrigado por terem vindo. É um prazer ter vocês aqui, tá? É uma casa com uma tese muito interessante, que eu gosto muito. Então, acho que o nosso debate vai ser bem rico. E aí eu queria começar, Gustavo, se você puder se apresentar, contar um pouquinho da sua história, para o pessoal saber quem você é. E se quiser já puxar um gancho e contar a história da GEL, falar um pouquinho de como vocês surgiram, um pouco da tese de vocês, fazer uma apresentação macro aí, enfim, para as pessoas conhecerem tanto a casa quanto você. Aí depois a gente parte para a pauta, pode ser? Claro, claro. Bom, queria começar agradecendo o Bruno e, enfim, todo o time aí da InvestSmart, porque é uma honra para a gente estar aqui. É muito legal poder chance de debater, tirar dúvida e mostrar um pouco a nossa estratégia de alocação, o que a gente faz, né? Então, sempre uma honra e conta com a gente sempre que precisar. Bom, falando primeiro de mim, eu sou Gustavo Aranha, eu tenho 20 anos de mercado de investimento. Eu comecei na Hedging Grifo, eu era um assessor lá, private na Hedging Grifo, já não existe mais. Eu entrei lá como estagiário em 2001, depois em 2003 eu virei sócio da Hedging Grifo, a gente vendeu a companhia em 2007 para o Credit Suisse e continuei no Credit Suisse Hedging Grifo até 2014. Depois de 2014 eu fiquei 2 anos trabalhando com investimentos imobiliários e aí finalmente em 2017 eu me juntei ao time da GEL, onde eu sou sócio responsável por toda a área de distribuição da GEL. Então, eu tenho esses 20 anos aí sempre ligados a investimento e acho que é bem legal porque eu acabei conseguindo, ao longo desse tempo, estar em todos os lados da mesa do investimento, né? Eu fiquei muito tempo como um banker, então assessorando famílias e pessoas físicas que eram clientes da Hedging Grifo e depois do Credit Suisse Hedging Grifo a como alocar o seu capital nas diversas classes de ativos, nos diversos fundos. Depois eu passei um tempo, a segunda metade da minha carreira na Grifo já era Credit Suisse Hedging Grifo, foi como head de produtos do private, então eu passei um tempo estruturando produtos para o banco levar para os clientes e agora eu estou numa gestora que faltava essa experiência para mim. Então, eu diria que eu tenho aí no mundo dos investimentos uma visão, eu pelo menos tive experiências bem complementares, bem legais. E a GEL, ela foi fundada em 2013, né, um dos fundadores da GEL foi meu sócio na Hedging Grifo, e por isso que eu já conhecia desde o começo. Inclusive, sou cliente da GEL muito antes de ser sócio da GEL, eu já era investidor da GEL. Mas a GEL surgiu em 2013 com uma visão e com um propósito de trazer para o investidor brasileiro a oportunidade de investir em renda variável, eu chamo sempre de nos outros 99%. Né? E por que eu chamo dos outros 99%? Porque o Brasil, né, as ações brasileiras, elas representam 1% do total de volume de ações negociadas no mundo. Né? Então, quando o brasileiro investe em renda variável e para isso acaba montando uma carteira 100% focada em ativos locais, ativos brasileiros, não tem nada errado nisso, mas parece muito desajeitado você investir 100% da tua carteira de ações em 1% das oportunidades, né? E o que a gente se propôs foi trazer para os investidores esses 99, pelo menos a parte que a gente gosta mais desses 99. Então, nosso modelo de negócio é justamente trazer de uma maneira fácil, de uma maneira simples, de uma maneira descomplicada, esses outros 99, mas ao mesmo tempo num modelo de negócio, de empresa que o cliente já está acostumado, que é uma gestora independente, com sócios brasileiros, que investem junto, que tem só uma estratégia de investimento, não é um supermercado de fundos lá de fora, uma casa enorme que tem 500 mil fundos e que tem um à disposição do investidor aqui. Quer dizer, a gente acha que também é um diferencial da GEL o cliente saber onde está investindo, saber com quem está investindo, conhecer o gestor, o distribuidor, os sócios, saber que a gente investe junto. O maior cliente da GEL são os sócios da GEL, até hoje 20% da asset é de investimento dos sócios. Então a gente acredita muito nisso também, tá próximo. E eu brinco sempre, só para terminar, Bruno, que o meu trabalho como diretor e sócio de distribuição
obviamente, cuidar dos clientes e atrair mais clientes e falar o que a gente está fazendo, mas eu sempre digo que eu não quero convencer ninguém a investir na GEL. Eu quero dar o máximo possível de informação, da maneira mais transparente, honesta, verdadeira, contar o que a gente pensa, contar o que a gente faz, para o cliente e para o assessor se convencerem ou tomarem a melhor decisão para eles de se vale ou não a pena investir conosco. Eu acho que um comercial que tenta te convencer de alguma coisa, que você é convencido, essa palavra eu não gosto, e acaba, às vezes, não sendo um investimento que depois transcorre de uma maneira legal, né? Então, a gente quer estar muito próximo, isso aqui para a gente é muito importante, poder mostrar o que a gente faz para que o cliente tome a decisão dele, na carteira dele, junto com o assessor dele, de investir ou não com a gente. Perfeito, perfeito, Gustavo, excelente. E aí, uma coisa importante, sempre que eu gosto de pegar uns insights aí do que você vai falando, e até para eu frisar para o pessoal que está assistindo, acho que a gente já está beirando 100 pessoas aqui, para o pessoal anotar ali. Então, isso eu achei, algumas assets fazem, mas eu acho que poucas com essa relevância. Quer dizer que 20% do dinheiro que está na GEL são dos próprios sócios, ou seja, vocês vão cuidar do dinheiro dos alocadores, dos clientes, como se fossem seus, porque o seu também está ali exatamente no mesmo bolo. Eu acho que isso é comum em algumas empresas, né? Assim, mas eu acho que o que é diferente na GEL, como eu falei, eu ao longo da minha vida tive acesso a muitas assets, montei produtos e tal, que eu acho que é muito especial nesse ponto da GEL, é que a gente montou a GEL para a gente investir. A gente queria investir em Global Equities e não conseguiu. E então, realmente, antes de vender a GEL, a gente comprou a GEL, né? E eu, por exemplo, na física, como eu falei, eu fiz isso. Eu fui investidor da GEL muito antes de ser sócio ou trabalhar na GEL. Então, isso para a gente é muito relevante, só ter uma estratégia. E eu brinco que o sucesso, né, a GEL depende visceralmente de a gente fazer um bom trabalho. Não tem plano B. Não tem outra gestora, não tem outra, vamos dizer, estratégia, outra classe de ativo, que, não, essa aqui deu errado, vamos naquela. Não é porque é moda ou porque não é moda. A gente realmente acredita nisso. E posso dizer com experiência que desde 2013 para cá, nunca foi moda investir fora do Brasil para o brasileiro, ao contrário, né? Os juros eram altos, ninguém queria ouvir falar da gente, e a gente tem essa bandeira desde sempre. Então, para a gente só tem esse plano, só tem essa GEL para dar certo, então a gente se dedica dia e noite, 28 pessoas lá o tempo inteiro para fazer esse negócio funcionar. Perfeito, Gustavo. Não, sensacional. E é importante o pessoal saber o que eu tinha na cabeça para a gente gastar essa hora, tá? No iniciozinho, eu vou exigir um pouco aí que você faça uma retrospectiva e pegar um pouquinho da sua experiência de banker private lá do Credi, para explicar para a galera, do jeito que você explicava para os seus clientes lá, a importância de diversificar no exterior. Então, assim, finge que a gente aqui é um cliente seu lá do private, que você está explicando para ele por que investir lá fora, por que diversificar no exterior, quais são os benefícios e que cautelas a gente deveria ter, por que não concentrar tudo aqui, etc. Que aí a gente faz um negócio, a gente começa falando disso, depois a gente vai até conhecer um pouquinho mais do processo de alocação da GEL, as empresas do mundo que vocês olham. Acho que a gente pode começar da superfície ali, falando sobre diversificação internacional como um todo. Vamos lá? Claro, legal. Então, o ponto principal que eu acho, Bruno, é assim, quando você investe em bolsa, né, e eu vou falar sempre dentro da renda variável, tá, que é onde a GEL se coloca, né, mas quando você decide investir em renda variável, você só aloca num país, você está comprando ou está alocando 100% da tua carteira além do risco da classe de ativo, que é bolsa, você está trazendo para a sua carteira o risco específico daquele país, né? E se você só tem ativos de um país, quando um risco específico daquele país se materializa, isso te pega assim, 100% da tua carteira. O dia de hoje, a gente até estava brincando antes aqui, ele é muito sintomático disso, porque o que está acontecendo hoje é um risco específico do Brasil. Não importaria se a bolsa lá fora estivesse subindo 5 ou caindo 5, né? O que está acontecendo hoje é específico do Brasil. A Disney, a Nike, a Tiffany, a LVMH,
a Bembev, nenhuma companhia está caindo ou subindo porque o Moro saiu, né? Mas as companhias do Brasil estão perdendo valor por isso. Então, eu acho que toda a função da diversificação é reduzir risco dentro da classe de ativo, é melhorar a relação risco-retorno. Eu até costumo dizer que eu acho que parte da relação, por vezes tumultuada, entre o investidor, pessoa física, e a Bolsa de Valores, é porque quando o investidor decide investir em Bolsa, ele investe só num país. E aí isso faz com que fique mais ainda arriscado do que simplesmente a volatilidade de mercado, né? O Brasil, como eu falei no começo, ele é 1% do market cap global e ele é 3% do PIB global. Então, a GEL adora o Brasil. Como eu falei, a GEL foi montada para ajudar os investidores brasileiros. A GEL está aqui no Brasil, as nossas famílias estão aqui. Mas a gente acha que para olhar para investimentos você tem que ser pragmático. E, pragmaticamente falando e olhando, o Brasil é uma fração. O Brasil é um ativo de risco. É uma bolsa de um mercado emergente. Então, sim, tem um monte de oportunidade. Então, sim, o brasileiro deveria investir em bolsa local, mas não deveria investir só em bolsa local. Eu dou o exemplo de você encontrar um espanhol que te disser que tem um monte de dinheiro em renda variável só de empresa espanhola listada em Madrid, não vai te soar estranho? É isso que a gente faz. A gente faz exatamente isso, só que como a gente está aqui envolvido, a gente tem uma falsa sensação de não, mas aqui eu conheço. Mas você não conhece a Disney? Você não conhece a John Deere? Você não conhece a Tiffany, a Alphabet, a Facebook? O Google, né? O Alphabet? Você não conhece os produtos da Mondelez? Você não conhece a LVMH, Ferrari? Né? Então, assim, é só investimentos que ainda tem essa fronteira. Só investimentos que a GEL ainda é considerada como internacional, né? Em todos os outros, no mundo, os produtos das empresas que a gente investe são produtos que a gente consome já no nosso dia a dia aqui, né? Então, eu acho que a maior força que eu traria para a ideia de diversificação é a melhora, né, da relação risco-retorno da carteira de ações. Perfeito. Não, perfeito. Ficou claríssimo. Eu vou contar, Gustavo, como eu falava sobre isso que você falou do 3% do PIB, tá? Era engraçado. Eu perguntava para o investidor se ele falasse assim, se você tivesse, hoje, você, brasileiro, você investiria 100% do seu dinheiro no Piauí? Eu adoro o Piauí, já visitei, é lindo. Por que eu pergunto isso? Porque o Piauí é 3% do PIB do Brasil. E o Brasil é 3% do PIB do mundo. Então, você concentrar 100% do seu patrimônio no Brasil quer dizer, se o Brasil fosse o mundo, você estaria concentrando 3% num estado pequeno só, porque o Brasil versus o mundo ele é pequeno. Seria o caso aí, um paralelo engraçado. Queria lembrar a galera, gente, o chat está abertíssimo aqui, tá? Podem fazer perguntas. A gente vai falar muito sobre investimentos lá fora, as bolsas lá de fora, empresas lá de fora, tá? A gente deve falar um pouco sobre os Estados Unidos, porque eu acho que é a forma mais fácil de acessar empresas globais. Eu queria já pegar esse gancho, Gustavo. Hoje, eu imagino que vocês cubram várias bolsas. Tá? Quais são as bolsas do mundo que vocês olham mais de perto ou já alocam, para a gente ter ali uma ideia de quão geograficamente? A gente sabe que a Bolsa Americana cobre o mundo inteiro, mas só para a gente ter uma noção locais, assim. Tá bom, legal. O nosso processo de investimento, ele começa com um grupo de 60 empresas que estão no nosso universo de cobertura. Tá? Depois a gente pode entrar um pouco no assunto de o que uma empresa precisa ter, na opinião da GEL, para ela estar nesse universo de cobertura, que é pequeno, se você pensar que no mundo tem mais de 70 mil empresas listadas. Né? Mas a gente se dispõe e se propõe a acompanhar muito de perto, de maneira muito próxima, 60 empresas. Essas 60 empresas, a gente escolhe uma a uma, a gente não escolhe com nenhuma visão macro ou setorial, a gente realmente vai uma a uma, tentando encontrar empresas que tenham as características que a gente acha relevante do ponto de vista de modelo de negócio. Então, dentro dessas 60, que é o nosso universo de cobertura, a gente tem 2/3 delas hoje são empresas americanas, então listadas aí basicamente em Nasdaq ou New York Stock Exchange, né? E 1/3
delas estão na Europa, e aí basicamente listadas na Europa, em diferentes lugares da Europa Ocidental. E aí tem um pouco de Inglaterra, tem Itália, tem França, tem Alemanha, tem Suíça, tem Escandinávia. Acho que eu devo ter falado os principais aí. Então, agora, o mandato ele é de fato global, então eu falei aqui alguns nomes, eu fui jogando aí alguns nomes, e acho que quando você pensa nesses nomes que eu falei, e basicamente isso é verdade para 60 empresas que a gente cobre, onde elas foram fundadas e onde elas são listadas é relevante, mas não diz nem de perto a totalidade de onde vêm os lucros dela, né? Então, por exemplo, a Nike foi fundada no Oregon, mas não adianta você estar no Oregon para achar que você vai entender de Nike. A Nike tem uma parte do lucro importante que vem da Ásia, por exemplo. Então, o que eu acho legal dessa estratégia também é que, independente desses 2/3, 1/3, o que a gente busca, na verdade, é investir, trazer para o nosso investidor a possibilidade de comprar ações que efetivamente, de empresas, né, que efetivamente são globais e têm exposição às diversas geografias aí. Perfeito. Não, perfeito, Chato. E aí já peguei 2 insights importantes que eu quero passar para a galera que está assistindo. O primeiro é que uma coisa que você falou que eu acabei pulando aí antes de perguntar sobre o que aconteceu hoje nas bolsas do Brasil e a importância da diversificação. Hoje aconteceu um evento que foi 100% local, tá? A saída do Moro, ela não tem nenhum impacto global em questões de bolsas do mundo. É um evento que impactou muito, as bolsas aqui caindo 10%, beirando cair 10%, aí ou caíram, não sei que é tão rápido que eu não sei do começo da nossa live para cá o que mudou, mas a bolsa do Brasil despencando e o restante do mundo, obviamente, as bolsas do mundo ignorando esse fato, que ele não tem nada a ver com isso. Então, um risco local, e quem não diversificou e não tem um investimento lá fora, ficou muito mais exposto do que o cara que já está diversificado. E aí, quando se fala em investimento lá fora, isso é um dado que eu não tinha, são 70 mil empresas listadas lá fora. Dessas 70 mil, vocês fazem um filtro e elas viram um grupo de 60. Eu vi que tem empresas super interessantes ali que eu nunca tinha visto em portfólios, mas eu acho que são boas teses, apesar de eu não ser analista, não ser minha especialidade. Então tem Tag Heuer, tem a Trident, tem a Vans, eu vi Clicou, Tanqueray, eu adoro gin, então eu li Tanqueray, assim, já me brilhou os olhos, até mais na sexta-feira, mas... E hoje, no fim do dia, vamos precisar de uma ou outra dessas. Vamos precisar de uma gin depois dessa bolsa aí, cara. Mas o que eu queria perguntar agora era qual é o critério, quais são os critérios, você já me falou que não é setorial, então você já até matou uma pergunta minha para saber se vocês tinham algum viés de setor. A gente vê muitas pessoas falar de tecnologia ou de utilities, etc. Mas já que não existe o viés setorial, o que uma empresa tem que ter dentro dessas 70 mil para chegar nesse grupo de 60? Tá bom, legal. A gente sempre quis ter 60, tá? A gente, quando fundou a GEL e quando pensou no processo da GEL, a gente queria ter um universo pequeno e 60 nos pareceu até uma anedota aí, porque 60, porque na época tinha 60 mil empresas listadas. E como a gente queria investir nas melhores, a gente falou, eu quero uma em 1.000. Eu quero achar uma em 1.000 e aí acabou ficando 60, mas é um número que respeita as necessidades que a gente tinha, reais, aí, não anedóticas, de ser um grupo pequeno o suficiente para conseguir um time que começava, mas que hoje tem 10 pessoas em análise, né? Mas olhar muito de perto, então é um número restrito para a gente conseguir efetivamente conhecer muito no detalhe essas companhias e visitar, falar com os concorrentes, com os fornecedores, com os clientes e com as próprias companhias, mas também grande o suficiente para eu conseguir essa diversificação geográfica, essa diversificação de setor, de diversos estilos de companhia, né? Mas o que uma empresa, então o que a gente procura numa empresa para que ela esteja no universo de cobertura? A gente chama de qualidade no modelo de negócio. E aí, ao longo do tempo, a gente foi cada vez mais deixando de uma forma objetiva para nós mesmos o que é, né, qualidade para GEL. Então, basicamente, a gente procura 3 coisas, tá? Que mostram, quanto mais presentes no modelo de negócio da empresa, maior nota ela tem no nosso comitê de investimento e, portanto, maior a chance dela entrar no universo de cobertura. A primeira delas é poder de preço. Então, se aquela companhia consegue impor o preço dela para os seus consumidores e não tomar o preço
dos consumidores, né? Então, é uma empresa que, em geral, tem algum diferencial muito forte, tem um posicionamento de mercado muito específico que consegue se colocar perante os seus concorrentes como mais com a sua margem mais protegida, né? Outra coisa que a gente olha muito e procura é a governança, a gente chama de cultura de dono, né? Como a companhia é gerida, tanto do ponto de vista de um lado financeiro, alavancagem, alocação de capital, pagamento ou não de dividendos, quem contrata e quem demite, metas para o management, né? Esse tipo de coisa. Também, do outro lado, respeito ao minoritário, transparência. Aqui a gente começa a incluir aqui questões como, por exemplo, sociais e ambientais, né? No ESG, aqui que a gente vai começar a incluir esse tipo de pauta. Então, a gente tenta olhar a companhia como a gestão da companhia propriamente dita. E o terceiro, então, falei de poder de preço, falei de cultura de dono, e o terceiro a gente chama de crescimento. Quanto essa empresa consegue reinvestir seus lucros no negócio dela, né? O quanto ela consegue, quanto o mercado em que ela está inserida, comporta que ela continue crescendo e ela tem avenidas de crescimento, seja de novos produtos, seja de novos mercados para ela entrar. Então, isso aqui são três, obviamente, eu chamo de nomes guarda-chuva, né? Que são conceitos mais genéricos, mas o que a gente fez foi abrir de forma bem granular mesmo cada um desses três conceitos em parâmetros específicos que a gente atribui notas de 1 a 5 para cada parâmetro de cada uma dessas empresas que já passaram pelo comitê de investimento, são mais de 400, e as melhores notas, né, as melhores 60 notas são aquelas que estão hoje no nosso universo de cobertura. Então, quando você me perguntar de alguma companhia e eu disser assim, está no nosso universo de cobertura, o que eu tô querendo dizer é a GEL estudou o modelo de negócio e adora, acha incrível, acha e consegue ver poder de preço, cultura de dono e crescimento de forma muito clara e nesse negócio, né? Então, para estar nas 60 empresas, precisa ser isso. Precisa ser uma empresa que a GEL chama de muita qualidade. Perfeito. Perfeito, Gustavo. Já vou pegar aqui uma pergunta do chat, tá? Primeiro, a Ana Paula comentou que não teria dia melhor para falar sobre esse assunto. É verdade, um dia que verdade. Não é um dia feliz, né? Porque a bolsa tá caindo bastante, mas é um dia para a gente refletir sobre o quão diversificados nossos portfólios estão, tá? E aí, pegando um gancho no que a Ana falou, imagina você, dentro da plataforma lá da XP, você conseguir alocar num fundo que ele tem 2/3 na bolsa americana em empresas que são globais, a grande maioria, e 1/3 espalhado em bolsas da Europa, até na bolsa da Escandinávia, que o Gustavo comentou, imagino que esteja Londres, Frankfurt, enfim, as bolsas mais importantes da Europa, tudo isso Sim. agrupado em um produto só, que não tem correlação nenhuma com o que acontece dentro do Brasil, está preocupado com outras variáveis, entendeu? Só, Bruno, só deixa eu fazer um adendo aqui. Claro. A gente não investe ao mesmo tempo nas 60, tá? Depois a gente pode... Esse aqui é o universo Sim. de cobertura, você está certo. O portfólio, hoje a gente tem 20 companhias no portfólio. A gente investe naquelas que, na nossa opinião, estão baratas. Então, dentro das 60, a gente depois faz um valuation e investe naquelas que a gente acha que estão baratas. Hoje são 20. Não. Perfeito. Não, inclusive, essa é a minha próxima pergunta. Para quem não conhece a GEL tem... o processo de análise é esse. Existem 70 mil empresas, algumas empresas aparecem... Você me corrige, tá, Gustavo, se eu me equivocar. Claro. Algumas empresas aparecem, são levadas ao comitê, e aí nesse comitê eles escolhem ou entram ou saem 60 que são universos de cobertura, são as empresas que estão no radar, mas não, o fato de estar no radar não quer dizer que vocês estão alocando nelas. E eu li um negócio super legal de vocês, que vocês têm um negócio chamado baratômetro. Então, se você puder explicar, agora a gente já entendeu o que as 70 mil precisam ter para entrar nas 60. Isso. Agora vamos entender o que as 60 tem que ter para entrar Exatamente. De fato no portfólio do fundo. É exatamente desse jeito que eu explico. Eu brinco que a gente tem duas entidades, né? Tem a primeira entidade, que é o universo de cobertura, que a gente já falou aqui, e tem a segunda entidade mais importante, que é o portfólio propriamente dito. E que essas 60, né, elas precisam estar baratas, na opinião da GEL, para que elas entrem no portfólio. E assim como do lado de qualidade a gente estabeleceu um framework, né, um modelo de tentar atribuir notas e entender o que é qualidade para GEL, no lado do barato ou caro, a gente também estabeleceu
um padrão de tentar comparar e ver o que é barato para a GEL. Então, dessas 60 companhias, o que a gente faz é um valuation de 5 anos, então a gente chama de longo prazo, mas essa é uma coisa que sempre me incomodou muito em gestor, que longo prazo nunca chega, né? E aí sempre é culpa do cliente que não espera o longo prazo, mas ninguém conta quando é o longo prazo. Então, para a GEL, o longo prazo é 5 anos, tá? Então, a gente faz o valuation de 5 anos e aí a gente vê se está barato ou caro comparando preço com valor, né? Preço que a gente vê no mercado hoje com o valor que a GEL acha que essa companhia deveria ter daqui a 5 anos. E quanto maior essa diferença, obviamente, mais barato a gente entende que esse ativo está, portanto, mais a gente quer ter esse ativo no portfólio. Quando essa diferença vai diminuindo e chega num dado ponto, a gente acha que nem vale mais a pena investir nela naquele preço, ela continua nos nossos 60 empresas, continua sendo estudada. Eu até vi rapidinho ali piscou aqui na minha tela uma pergunta de quanto em quanto tempo que essas 60 são revistas. Constantemente, a cada resultado, a cada notícia, uma empresa pode simplesmente apresentar alguma coisa que a gente não gosta e ela sai do universo de cobertura. Então, isso é feito constantemente, mas formalmente tem um comitê de investimento ou 2, no mínimo, para cada uma das 60 empresas por ano. Então, no mínimo, formalmente, 1 ou 2 vezes por ano, a companhia vai para o comitê de novo e é colocada em xeque de novo para ver se ela deveria estar naquele grupo. Mas então, isso tudo para dizer que então, quando essa diferença diminui muito, a gente não investe naquela companhia, mas ela continua sendo estudada, tal, porque basta que o mercado derrube ela para a gente começar a querer investir nela. Então, hoje eu falei, a gente tem 20 companhias no portfólio, 21, ou seja, tem 40 companhias que, na nossa opinião, não estão baratas o suficiente para merecer uma alocação do nosso capital. Perfeito, perfeito. E respondeu a pergunta da Júlia. Tá, obrigado, Júlia. Abraão, a sua eu vou deixar lá para o segundo tempo, quando for falar dos produtos, que a gente vai falar de mínimo, investidor qualificado, etc. Tá bom. E aí, a gente já falou um pouco das empresas que estão ali na zona de cobertura. E aí, se você pudesse contar para a gente ali, dentro das alocações, quais são as 3 maiores e por que elas estão lá, ou não as 3 maiores, ou as 3 últimas, assim, para o pessoal ter uma noção do que está ali dentro, para o pessoal que, de fato, sai daqui da live hoje e ir lá na plataforma da XP e investir no fundo da GEL, ou para a pessoa que for lá no WhatsApp, na porta do assessor dele lá da InvestSmart, falar, me interessei, quero alocar um pouquinho lá na GEL, quais são as maiores alocações hoje? E aí, se puder contar um pouquinho da história do processo dela ter entrado lá dentro do portfólio ou de ter aumentado a posição do portfólio, para o pessoal conhecer um pouquinho como está lá dentro. Eu vou fazer melhor, Bruno. Se você deixar, eu vou contar todas. Vamos todos, então. Estou vendo aqui a tela já, hein? Não sei se o pessoal está vendo a tela. Gente, essa é a nossa carteira de março. Essa é a carteira de março. Eu gosto de mostrar porque, assim, primeiro, como eu falei, a gente quer que o investidor tenha a melhor informação possível para ele entender como a gente pensa e aí decidir se quer ou não ter uma parte do seu patrimônio investido junto com a gente, né? Então, aqui, essa é a carteira de final de março. A gente abre assim, dessa forma, trimestralmente, tá? Oficialmente. A gente acabou de abrir, tá bem recente, né? Aqui, esse lado esquerdo aqui é o jeito tradicional de mostrar uma carteira, né? Então, percentuais e companhias. Então, vamos dizer, é um jeito mais óbvio, mais comum. Esse jeito aqui eu gosto muito de mostrar, é bem típico da GEL, porque ele mostra aquela relação dos dois, da qualidade e do preço, né? Então, aqui você vê que mesmo dentro das 60, a gente só pode investir nas 60. Então, as 60 são de alta qualidade para a gente, mas é como se a gente fizesse uma escala dentro da nota máxima, né? Dentro dos melhores alunos, ainda assim você diferenciasse. Então, você vê que dentro das 60 a gente tem sim uma graduação. Então, só para dar um exemplo aqui, a LVMH, que é uma empresa de luxo, né? A gente acha que o modelo de negócio dela é melhor como modelo de negócio, ou seja, a gente vê mais poder de preço, cultura de dono e crescimento do que, por exemplo, sei lá, Facebook, tá? Então, é uma maneira bem interessante que a gente consegue comparar modelos de negócio diferentes e ter uma opinião sobre qual a gente acha que tem aquelas características que eu falei de forma mais pronunciada, né? E aqui nesse eixo a gente tem o tal do quanto barato cada ativo está na nossa opinião. Então, se a gente olhar, por exemplo, Coca-Cola, nesse dia,
na nossa opinião, ela estava mais ou menos 11% ao ano por 5 anos, distante do valuation dela de 5 anos. Então, a gente começa a investir quando um ativo está aparecendo aí para a gente 8%, 9% ao ano de retorno esperado para frente por 5 anos. Claro que não vai numa linha reta, isso tudo é teórico, mas esse é o quanto a gente exige que um ativo esteja barato para investir nele. A gente tem que visualizar um potencial de retorno acima de 8%, 9% ao ano em dólar por 5 anos. Tá? Então, você me perguntar onde estão as outras 40 empresas do seu universo de cobertura nesse gráfico? Estão aqui. Provavelmente estão aqui nessa região do gráfico, ou seja, estão caras, né? Estão com yields, como a gente chama lá, ou com retornos esperados para os próximos 5 anos, abaixo de 8%, então a gente não se interessou em investir. Então, quando a gente faz usa esses dois parâmetros, qualidade, graduação da qualidade, com quão barato uma companhia está, a gente vai montando o portfólio e hoje as maiores posições então são Walt Disney, Constellation Brands e Comcast. Mas aqui estão todas, e não estão todas exatamente, porque tem mais 10 aqui, mas no gráfico estão todas. E a gente tem um caixa aí hoje de perto de 10%. Então, não sei se ficou claro, a gente pode discutir qualquer uma dessas, a gente pode... Tem algumas aqui, por exemplo, que não são conhecidas, como a VF Corporation, mas a VF Corporation é uma companhia que tem justamente a North Face, a Vans, a Timberland, então ela tem algumas dessas marcas que certamente a gente conhece. Né? Perfeito, perfeito. Vamos falar das 3 maiores? Você quer dar uma pincelada em Disney, Constellation e Comcast? Vamos lá, vamos lá. Eu acho que eu imagino que vai abrir para umas curiosidades aí do pessoal do chat. As pessoas não têm noção da abrangência da Disney, né, que é muito mais que só um parque. Se puder dar, a gente precisa aprofundar muito, mas só superficialmente para o pessoal entender um pouquinho da tese. Tá bom. Bom, primeiro eu queria dizer assim que um trabalho que a gente fez nas últimas semanas, diante do cenário que a gente está, foi rever todas as teses. A gente fez lá uma sala de guerra, que eu brinco que eu montei uma máquina de moer carne e a gente passou todas as teses de investimento nela e viu o que saía do outro lado, porque a gente acha que está num momento especial. Então, talvez a gente está aqui olhando o cenário que a gente está hoje e vem à cabeça, pô, mas vocês estão investindo nessas empresas com esse cenário, mas o valuation que a gente está usando para essas empresas foi reduzido bastante nas últimas semanas, de longo prazo, em função da gente ver algumas pioras relevantes no resultado de curto prazo. Então, essas, na nossa opinião, o preço caiu muito mais do que o valuation caiu, na nossa opinião. Tá? Então, esse ajuste já está feito aqui. Só queria fazer esse ponto antes. E Disney, para a gente, assim, é uma companhia que a gente acompanha há 4 anos. Na nossa opinião, ela tem, como eu falei, né, quando eu digo, por ela estar aqui, ela está barata e tem qualidade, mas o que a gente vê de muito forte na Disney primeiro, uma capacidade, talvez única, de usar uma biblioteca de personagens e monetizar essa biblioteca de personagens. Então, ela, ao longo do tempo, foi muito bem sucedida em muitas aquisições. Então, ela tem hoje, se você olhar todos os personagens que ela tem à disposição dela, são personagens muito, muito fortes. Né? Ela é dona de um conteúdo muito forte e ela criou uma máquina depois de monetizar esses conteúdos. Então, ela vai lá e pega o Rei Leão, que é um ativo que ela já tem há anos lá, ela vem, recria, refaz um filme e lança. Se for bem sucedido, né, o que ela faz? Ela vai lá e faz uma atração no parque com o Rei Leão. Se for muito bem sucedido, ela vende milhões e milhões e milhões depois de produtos desse filme. Então, ela consegue ter um caminho de monetização do conteúdo que ela já gerou, ou que ela gera, muito forte. Obviamente, os parques são uma parte importante do negócio dela e estão fechados, então, isso, na nossa opinião, obviamente, vai fazer com que 2020 e 2021 dela seja bem mais... seja com menos receita do que a gente imaginava antes. Ela tá aí a cada dia de parque fechado é muito ruim para a Disney, mas a gente acha, de novo, que ela passa por isso e mesmo num cenário muito pessimista que a gente traça para ela não só sobrevive, como provavelmente sobrevive de forma, vamos dizer, orgânica, sem precisar emitir novas ações, sem precisar de grandes financiamentos. E consegue, enfim, mas o preço caiu muito mais do que, na nossa opinião, o valuation. Ela tem um outro business
que é super relevante, que é o Disney Plus, que ela acabou de lançar, é um canal de streaming com o conteúdo dela, e a gente acredita que isso vai ser já está crescendo muito mais daí do que o projetado, porque as pessoas estão em casa, estão assinando mais, mas a gente acha que não offseta, né, não é suficiente hoje para, vamos dizer, cobrir toda a perda de receita que ela vai ter por conta de parques e cinemas fechados, mas a gente acha que é um negócio muito lucrativo para frente. Então, é um modelo de negócio que a gente gosta muito, uma gestão que a gente gosta muito, uma empresa depois, além disso, ela tem muito negócio de mídia, tem ligas esportivas, né, o direito de transmitir ligas esportivas, então ela é muito também diversificada, enfim, acho que esse é o case Disney aí. Constellation Brands, não sei quem conhece, mas ela primeiro ela é uma empresa que tem várias vinícolas, ela tem negócios de vinho, vários vinhos ali do Napa Valley, várias marcas famosas, Bruno, você que gosta, são dela, mas o negócio grande, maior dela, é o direito que ela tem de vender as marcas da cervejaria Modelo, que é uma cervejaria mexicana, nos Estados Unidos. Quando a Bembev comprou a SABMiller nos Estados Unidos, o CAD americano fez com que ela, nos Estados Unidos, vendesse as marcas da cervejaria Modelo, e quem comprou isso foi a Constellation Brands. Então, a Constellation Brands vende cerveja, e aí o nome agora está infeliz, mas vende a Corona, nos Estados Unidos. E esse é um negócio bem grande, porque nos Estados Unidos, principalmente em algumas regiões dos Estados Unidos, a cerveja mexicana ela é tida como premium, o que não é necessariamente verdade aqui no Brasil, né? Tentou-se fazer um pouco isso lá atrás, acabou não pegando, mas nos Estados Unidos a cerveja mexicana é tida em vários lugares como premium. Então esse é um negócio bem importante da Constellation. Basicamente o que ela faz então é vender as marcas de cerveja da cervejaria Modelo nos Estados Unidos. É uma companhia super bem gerida. Ela até interessante agora, é um pouquinho antes da crise, quando o mercado estava bem otimista e leniente com caixa, dando crédito barato, ela encheu o caixa com um crédito bem barato, então ela está super bem financiada. É uma companhia que, do ponto de vista de gestão, é muito forte. Tá? E a Comcast também super interessante. A Comcast ela tem dois negócios, ela é dona da Universal, né, que é conteúdo, tem parque também, mas a parte maior do negócio dela, ela tem uma parte grande de TV a cabo, né? Mas a parte grande dela, o negócio dela mesmo é levar, né? Ela é dona da fibra ótica, do tubo mesmo, né? Da infraestrutura que leva para as pessoas, para várias áreas americanas, várias regiões americanas, o pacote de dados. E ela está tendo um pico de demanda agora, porque as pessoas em casa estão querendo mais e mais banda larga, né? Estão usando mais streaming, trabalhando de casa, fazendo Zoom. Olha a gente aqui, né? Quem não quer ter um Wi-Fi melhor agora? Então a Comcast, o grosso do negócio dela é esse. Acho que o mercado sempre bateu muito em Comcast porque ela era conhecida como uma TV a cabo, como se fosse a NET, né? E ela vem perdendo assinantes, porque isso é um business que vem reduzindo, e ela vem perdendo assinantes, mas ela vem perdendo assinantes por um negócio que ela é a dona, porque ela vem perdendo assinantes porque as pessoas estão parando de ver televisão e usando mais streaming. E quanto mais streaming se usa, mais banda larga você usa. Então, ela meio que está trocando um negócio que é cadente por um negócio que é crescente, mas o mercado mede muito ela pelo número de assinantes na TV a cabo. Para a gente é meio errado, assim. Então, é um negócio bem legal. É um dos poucos negócios, inclusive, que quando a gente passou na maquininha de moer carne, que eu brinquei do momento da pandemia, né? Ela sai do lado de lá com 60% do negócio dela melhor, que é o negócio de internet. Legal. Não, interessantíssimo aí, gente. Eu não sabia, eu sabia que a Comcast era TV a cabo, mas não sabia essa parte do cabo da Universal. Bem legal. E aí que realmente faz todo sentido ela estar ali entre as maiores alocações. Tem umas perguntas do chat antes de eu continuar com as minhas. Tá e aí, hoje qual é o benchmark de vocês? Tá? Porque o Vitor falou de ETF aqui, mas enfim, qual é o benchmark que vocês usam? O S&P? É uma coisa nesse parâmetro? Não, quando a gente montou a GEL, a gente queria ser muito livre. Eu tenho uma frase lá que a gente fala que a GEL não tem que nada. A gente acha que uma coisa
E uma coisa que eu aprendi em investimento, seja você um alocador, seja você um cliente, seja você um gestor, é que quanto mais rápido você for capaz de mudar da sua ideia de ontem e for livre daquela ideia, melhor. Então, a gente não queria que a gente fosse obrigado a comprar um ativo porque ele está num índice. A gente queria ter 60 empresas muito boas e dessas só investir nas baratas, estando eles no índice ou não. E a gente acha que quando o gestor nasce com um benchmark de mercado, é difícil para ele vamos ver, desvincular disso, né? Falar, putz, eu sou cobrado para bater um índice, mas eu vou investir em coisas que não estão no índice. Então, a gente, vamos dizer, o melhor índice que eu acho que deveria traduzir o nosso retorno ou não é o MSCI Mundo, né? Mas o benchmark do fundo é retorno absoluto. É CPI, que é a inflação americana, mais 2,5%. Né? O que, em momentos como a Bolsa cai lá fora, como agora, é bem difícil de bater, porque é um índice que não cai. Né? Não cai, não. Mas a gente acha que é justo, assim, a gente acha que é um índice que é para onde a gente olha no final. A gente, quando montou a GEL, como eu falei, para investir o nosso dinheiro, a gente acha que se a gente conseguir, ao longo do tempo, em janelas longas, retornar dólar mais 8 ao ano, compondo isso ao longo dos anos em janelas longas, a gente acha que isso vai ser muito bom para o investidor, para a gente, para todo mundo que confiar parte dos recursos com a gente. Então, o nosso benchmark é CPI mais 2,5% do fundo, mas eu acho que o melhor índice, talvez se o cliente quiser olhar para ele pela questão geográfica, talvez seja o MSCI Mundo. Perfeito. E dólar mais 8 para o investidor local, assim, é maravilhoso, né? É um excelente target aí para entregar. Fernando Kobuti perguntou se vocês investem nessas empresas via BDR. Não. Obrigado pela pergunta. Não, a gente, de novo, uma das enormes vantagens que a gente vê de se investir lá fora, uma é a opção, né, ilimitada, 70 mil ativos, e dois é liquidez. Né? E eu acho que nos dois aspectos o BDR não te entrega isso. Claro que, de novo, sempre depende da perspectiva. Acho legal ter BDR, acho que cada vez tem mais e vai ter mais, mas como a gente já está lá fora e tem um fundo que tem uma estrutura que ele pega os reais que vocês investem com a gente, fecha o câmbio e pode operar em qualquer lugar, a gente não acha que deveria estar limitado nem em liquidez, nem vamos dizer, na oferta de ativos. Então, a gente opera os ativos só fora do Brasil, na bolsa em que ele tiver mais liquidez, porque vários desses ativos que eu falei, eles também são tradeados em várias bolsas. E a gente vai naquela em que o ativo tem mais liquidez. Então, a gente hoje, o fundo, tem contas abertas assim de corretagem e opera as diversas bolsas do mundo aonde tiver maior liquidez para a gente comprar. Perfeito, Gustavo. Deixa eu fazer a minha pergunta, agora que deu um tempinho. Eu imagino que em março o baratômetro deve ter apitado aí com alguma frequência, né? Muitas empresas, apareceram muitas oportunidades. Como vocês se mexeram nesse mês? O que vocês aumentaram de posição, diminuíram, seguraram, zeraram? Para ter uma noção de como um investidor que vê global. Opa, já chegou para mim aqui a tela também. Deixa eu interromper a pergunta para dar uma notícia relevante que vai deixar meu marketing maluco. Essa apresentação que vocês estão vendo na tela, tá? A gente vai mandar para vocês. O pessoal do marketing colocou no chat um link de um formuláriozinho que você coloca o e-mail e recebe. Quem não tiver dificuldade pode ir lá na rede social da InvestSmart, pega a última foto lá e comenta, pô, quero o material da GEL, que a gente vai mandar um direct para pegar o e-mail e vai mandar. Então, ou vai no Jotform aqui que o pessoal do marketing colocou, ou vai lá no Instagram da InvestSmart e comenta na última foto, me manda aí o material da GEL, que eu peço para alguém do marketing depois responder ele pelo Instagram mesmo, pegar seu e-mail e mandar, tá? Só para o pessoal que está vendo, o material é muito legal, mostra as empresas, mostra até as empresas já dentro do índice de classificação. Então, ou Jotform aqui no chat, ou Instagram da InvestSmart, pode pedir lá que a gente manda para vocês, tá? É importante vocês saberem. Minha pergunta era, foram as compras em março? Não foram? O que aumentou? O que diminuiu? Como é que vocês viram esse movimento das bolsas aí no meio dessa crise? Legal. Eu pus aqui na tela porque eu vou usar a carteira de dezembro, que é logo antes da crise. Na verdade, ela estava muito parecida com a de final de janeiro, até
ali o começo da crise no carnaval. Tá? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui? Primeiro, muito menos empresas. Né? Aqui, essa é uma carteira para a GEL de um mundo caro. Em dezembro, a gente estava achando que dentro das 60 companhias, as coisas estavam bem caras. Então, a gente só tinha achado 10 companhias para investir e olha o caixa, 30% de caixa. Tá? Não porque a gente tinha uma visão de que vinha uma crise, muito menos uma pandemia, mas porque, de novo, uma a uma, quando a gente olhava os ativos, eles nos pareciam mais... Os ativos para a gente estavam bem baratos. Né? Na hora que tudo começa a cair e que a crise vem, o que acontece muito é que onde estavam, então, né, os outros 50 ativos? Por aqui. Né? E na hora que tudo começa a cair, o que acontece é isso aqui. Então, a gente usa o caixa, sim, e povoa a carteira com mais nomes. Né? Então, você vê que esses nomes aqui basicamente eram os que estavam na carteira, né? E a gente consegue povoar a carteira e consegue investir finalmente em ativos que a gente não conseguia pela questão do preço antes, em ativos que a gente acha super resilientes, super bons, companhias, de novo, daquela mesma qualidade, né? Tá inclusive mostrando aqui várias super alta na nossa própria análise de qualidade aqui, a preços bastante descontados. Então, o que a gente fez, a gente, de novo, quero mostrar de forma bem transparente, dá para olhar, mas o que a gente fez foi, sim, usar o caixa. Agora, a gente teve um cuidado, Bruno, muito importante para não se comportar muito igual criança em loja de doce, né? Porque, assim, a gente também viu que teve que fazer essa máquina de moer carne, que eu brinco. Então, a gente começou a ver que um ativo que caiu 30%, ele não ficou 30% mais barato. Você tem que ver quanto o valuation dele mudou, porque nessa crise, provavelmente, todos os valuations serão de alguma forma afetados. Né? Então, é o que eu falei, a Disney não vale em 2025, na nossa opinião, o que ela valia. Então, se você comparar o novo preço com o valuation antigo, isso vai te levar a um erro. Então, a gente teve que rapidamente rever as teses de investimento, rever os valuations e usar esse novo valuation e o novo preço. Lembrando que para a GEL, barato não é preço contra preço, barato é preço contra valor. Então, se você só investir no que caiu, só porque caiu, sem levar em consideração se teve ou não mudança no valuation, isso você pode errar. Então, o que a gente fez foi isso, e aí, sim, a gente viu oportunidades, mas ainda está com caixa, está bem cuidadoso, assim, eu acho que o cenário está bem desafiador para as empresas no dia a dia delas. Então, a gente está também sem... Eu digo assim, é um misto de quando o meu cliente me pergunta, né, os alocadores me perguntam, vocês estão otimistas? Eu digo assim, se você estiver investindo com prazo certo de 5 anos, eu acho que tem uma probabilidade muito alta de daqui a 5 anos você olhar para trás e ter sido muito bom investir hoje em dia na carteira da GEL, nessa carteira. Mas a gente lá, que tem a decisão minuto a minuto, a gente está bem cuidadoso, com caixa, com cuidado para usar o caixa, olhando a oportunidade que surge, porque sabe que as notícias não serão fáceis nos próximos meses, os resultados não serão bons, então a gente está sem muita pressa, assim, achando que é o último dia de liquidação, não. Mas do lado do investidor, eu estou bem confortável que se o horizonte for longo, parece um excelente momento para investir. Perfeito. Não, bem esclarecedor, inclusive, para o pessoal entender que é uma coisa que é rara, né, que é você dar início, meio, fim para o longo prazo. Né? O longo prazo, como prazo você usou, sempre parece uma coisa inalcançável na tese de vocês, quando vocês falam em longo prazo. Então, não, é que eu estou vendo que daqui a 5 anos o negócio tá valendo a pena entrar agora. Muito legal. Vamos falar um pouquinho, se puder falar um pouquinho sobre o fundo que está na plataforma de vocês. Então, para o pessoal, você já perguntou quais são os critérios, mínimos, etc. Não sei se a gente precisa entrar nesse nível de detalhe, tá? Você também, o assessor pode ajudar lá na InvestSmart. Então, quem quiser perguntar algum detalhe técnico do fundo ali, operacional, enfim, pode usar nosso time de assessores. Mas se puder fazer um overview do produto de vocês que está na plataforma para o pessoal saber qual é na hora de procurar, o nome, enfim, claro. A classificação, tudo dele. Tá bom, eu falo assim, a gente tem 2 produtos na plataforma. A gente tem, eu falei que a gente só tem uma estratégia, né? Então, mas no Brasil a gente resolveu abrir 2 masters, então a gente tem, vamos dizer, 2 fundos na plataforma da XP.
eles são idênticos do ponto de vista da carteira, mas um é hedgeado e o outro não é hedgeado. Então, a gente tem um que tem variação cambial e o outro que não tem variação cambial. O que não tem variação cambial é o mais antigo. Desculpa, o que tem variação cambial é o mais antigo. Ele chama GEO Empresas Globais em dólares. Ele existe na plataforma desde 2017 e ele cobra 2 com 20% sobre o CPI mais 2,5%. O mínimo é R$25 mil, investidor qualificado pela regra da CVM por ser um investimento no exterior. E o fundo que não tem variação cambial, ele chama GEO Empresas Globais em reais. Então, a gente tentou fazer um nome para deixar o mais fácil para o investidor e para o assessor possível. Então, é o GEO Empresas Globais em reais. Ele é idêntico, a única diferença é que ele faz o hedge cambial e ele é mais novo, ele é de 2018, fim de dezembro de 2018, e ele também tem os mesmos termos, R$25 mil de mínimo e mesma taxa, 2,20. Ele também é qualificado, né? Também é qualificado, porque também investe lá fora. Exterior. Tá. Deixa eu dar um overview aqui antes de eu fazer mais uma pergunta para o pessoal que às vezes não está familiarizado com o termo redeado. Às vezes a gente engata no economês aqui. Cara, então, fundo... Peço desculpa. Não, eu estou acostumado. Eu também, se deixar só para explicar para a galera, um fundo redeado, o fundo ser redeado ou não quer dizer se ele vai estar exposto à variação só das ações ou das ações mais da moeda dólar, né? Então, se você está no fundo que não está redeado, se o dólar subir ou descer, o seu patrimônio sobe ou desce. Se a ação subir ou descer, o seu patrimônio sobe ou desce. Se você está no fundo que está redeado, o dólar pode subir ou descer, que você está redeado, ou seja, a flutuação do dólar não impacta na sua carteira, mas a flutuação das ações, dos ativos, da Disney, da Comcast, etc., afetam. Então, só para dar essa quase que uma legenda aí para o pessoal ficar por dentro. Cara, Gustavo, queria agradecer muito, tá? Ainda tem mais uma pergunta. Na verdade, essa pergunta eu gosto muito de fazer e acho que você, como é um cara que rodou, assim, passou em private, passou em assets, passou pelas várias pontas da mesa dentro do mercado financeiro, queria, de novo, agradecer a sua presença, o pessoal da GEO, o pessoal que a gente gosta muito, é muito próximo e aloca lá. Uma dica para os investidores e uma lição aprendida nessa crise. Tá? Se você puder encerrar com isso. E, de novo, muito obrigado aí pela presença. Vocês são sempre bem-vindos. Espero que a gente possa fazer isso mais vezes, inclusive. Tá? Mas se você puder deixar uma dica e uma lição aprendida para a galera pegar, vai ser bem legal. Ficou mudo, Gustavo? Acho que veio no cantinho inferior esquerdo, se não mutou. Não, desculpa, agora foi. Meu plano A tinha caído, eu fui para o plano B aqui, esqueci de tirar ele. Bom, antes de falar da dica, eu vou agradecer de novo vocês e o espaço, foi muito legal o papo. Agradecer a confiança por alocar seus clientes com a gente. A gente sabe a responsabilidade que é isso e pode ter certeza que a gente trabalha dia e noite, como eu falei, para que essa estratégia funcione. Não tem outra. Então, obrigado. Bom, uma dica que eu daria, Bruno, fora a óbvia da diversificação geográfica dentro da renda variável, mas que essa eu acho que era o tema da conversa, né? Eu acho que em momentos como esse, em que a gente está vivendo, independente de onde você está alocando, a GEO olha muito sempre para a qualidade, né? E eu acho que o investidor tem que olhar para isso também. Qualidade da gestora, qualidade do assessor, qualidade do agente autônomo, do escritório, da plataforma, do time de gestão. Eu acho que, no fim, é isso que no longo prazo vai fazer a diferença. Olhar menos para o retorno recente, passado, e tentar achar indícios de que aquele ativo ou aquele time ou aquele profissional tem qualidade para te ajudar a investir melhor. Isso como dica. E a segunda qual era mesmo? Lições aprendidas. Uma lição. Cara, eu acho que teve uma lição super relevante para a GEO nessa crise, que foram os primeiros 5, 7 dias, quando tudo começou a cair.
a gente demorou para entender que o valuation que a gente estava usando não era provavelmente mais válido. E acho que se eu pudesse voltar no tempo, eu ligaria a máquina de moer carne no dia 2, não no dia 7 ou 8. Isso nos custou algum dinheiro. Eu falo nos custou porque, como eu falei, os sócios são os maiores clientes do fundo. Então, a gente caiu um pouco mais do que a gente acha que a gente deveria cair em março, porque no começo da crise a gente acabou investindo em ativos usando um valuation de longo prazo que depois foi mudado bastante. E aí um ativo que parecia barato não estava mais barato, na nova opinião. Então tem um aprendizado aí de talvez, não sei como chamar, mas a gente deveria ter olhado mais rápido para isso. E tem uma vantagem, que aí eu acho que é uma vantagem da GEL, de realmente ter uma obsessão por descobrir o erro, onde a gente está errado e corrigir rápido. E sem muito medo de dizer, aqui eu errei. Porque a gente tem certeza que é assim que a gente pode daqui a pouco falar, aqui eu aprendi. Então, acho que essa é uma lição que a gente teve até agora. Fantástico, fantástico, Gustavo. Essa lição aí acho que a gente fechou com chave de ouro. Queria agradecer o pessoal que assistiu até o final, o pessoal que foi lá no formulário para pegar o material também, pode ter certeza que até o final do dia vocês recebem. Quem não foi no link do chat, vai lá no Instagram da InvestSmart que pede também que a gente manda, tá bom? Pessoal, mais uma vez, brigadaço. Tá? Um bom final de semana para todos vocês, tá? Fiquem, descansem e se cuidem. Falou, galera. Até logo, hein? Boa. Valeu, abraço.